lá, é o oitavo. É? É. Provavelmente. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui abrindo mais um trabalho na casa. Sejam muito bem-vindos à casa do Cristo. Hoje o nosso irmão Divaldo César, que não é César Vinha, irá falar sobre o ser e o ter na adolescência. Lembrando a todos, os estudos que acontecem na casa às segundas e às quintas-feiras, a partir das 19h30. Esse estudo é de forma híbrida. Ele é pelo Facebook e ele é também ao vivo, aqui às segundas-feiras com César e às quintas-feiras comigo. Ok? Hoje é dia de palestra, depois o passe, e nós vamos abrir os trabalhos de hoje, né? Enísia Veloso, por gentileza. Vamos, esse instante que nós estamos aqui é conectarmos com o alto, é levar o pensamento a Deus, a Jesus, buscando nesse instante, através da oração, conectar-se com o alto, os mentores espirituais desta casa, daqueles que nos acompanham e nos orientam, pedindo a eles um amparo, uma proteção, um esclarecimento, que nos auxilie, nos conduza para o caminho que o Cristo nos ensinou, do amor ao próximo, amando a si mesmo também. Sendo assim, mestre, os espíritos amigos responsáveis por esse trabalho de hoje, é que nós abrimos os nossos trabalhos com a vossa bênção, que assim seja. Muito obrigado, Elisa Veloso. Menos um minuto. Meu irmão Divaldo César, fica à vontade. Ele tem 45 minutos para expor. Obrigado. Uma boa noite Boa noite. a todos os espíritos que aqui se encontram sintonizados com esta casa, nos dois planos da vida, né? Que nós nunca estamos a sós. Estamos nós reunidos, os encarnados, presencialmente aqui no Centro Espírita Jorge Olímpio, e os desencarnados também se fazem presentes numa outra dimensão, acompanhando-nos no trabalho que nós realizamos. E os nossos companheiros e companheiras que estão também aí através do Facebook, acompanhando a atividade da casa, onde quer que estejamos, que possamos sintonizar o nosso pensamento, a nossa vontade, né, o nosso querer, com os nossos amigos espirituais, que nós sabemos que eles existem. Então é um prazer estar aqui mais uma vez na casa, né, trazendo um tema que diz respeito ao espírito quando se encontra na fase da adolescência. O ter e o ser na adolescência, assim como serve para cada um de nós, independente da idade em que a gente esteja no corpo físico. Eu costumo dizer que espíritas, principalmente as mulheres que aderem à doutrina espírita e que estudam a doutrina e sabem que são espíritos, não tem problema com idade. Porque quando as pessoas perguntam qual é a sua idade, aí ela diz assim, eu não sei, meu pai é quem sabe, o pai que está no céu, né? Porque nós somos muito mais velhos do que aparentamos no corpo físico, na verdade. Quantos milênios e milênios e milênios nós fomos criados por Deus? Estamos nesse momento agora na encarnação, que não é a primeira nem a última. Por quê? Porque Deus tem uma proposta para todos os seres que Ele cria, que é o nosso aperfeiçoamento. E esse tema está numa obra do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, Adolescência e Vida. A doutrina espírita estuda as fases do espírito em qualquer época, para que nós possamos entender quem somos realmente, né? De onde viemos
para onde vamos, por que estamos e para que estamos aqui agora encarnados, né? Nós temos um propósito. Nenhum de nós estamos aqui ao acaso. E aí eu começo trazendo uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 383, quando o professor Allan Kardec, pedagogo, pergunta para a equipe espiritual qual é a importância para o espírito, qual é a utilidade dele passar pela infância. E nós já percebemos, né? Aqui no planeta Terra, todos nós que estamos aqui presentes e ausentes, mesmo à distância virtualmente, passamos pela fase da infância. Nenhum de nós nascemos adulto. Por que será? Até os nossos irmãos, animais que estão no nosso meio, aqui no planeta, também passam por fases e vão evoluindo no decorrer do tempo de ordem material. Então Kardec ficou curioso e perguntou qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância. E aí outros espíritos desencarnados, através da psicografia dos médios presentes, eles responderam: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo, durante esse período da infância, às impressões que recebe. E essas impressões podem ajudar no seu crescimento, na sua evolução, na sua perfeição espiritual. E para o qual devem contribuir quem? Todos aqueles que estão encarregados da sua educação. E ele vai mais adiante, começa pelos primeiros educadores do espírito, que são os pais. Depois, todos os demais que estejam envolvidos nesse processo, chama a atenção dos educadores espíritas, que para nós não está diante de nós apenas corpos, mas tem seres habitando esses corpos de ordem material, que estão aqui também para se desenvolver, para se aperfeiçoar. Então a misericórdia divina achou por bem que todos nós, quando chegamos aqui, num corpo novo, passamos por um processo infantil, que tem períodos, e nesse período é uma das melhores fases para o espírito aprender aquilo que ainda não aprendeu, rever aquilo que já foi visto e foi esquecido, e criar e colocar na prática tudo o que a bagagem possa lhe permitir. Então tem objetivos, não é por acaso que nascem-se crianças, né? Bebês. Hoje já nasce com 6 meses, com 7 meses. A tecnologia está tão avançada, a ciência, que o indivíduo chega mais cedo, não espera os 9 meses e tem condições de sobreviver. Como muitos, a gente deve conhecer alguns, né? E diz: mas fulano, tão apressado, você nasceu de 7 meses, foi? Não é assim que a gente diz no dia a dia? E realmente pode ser. Hoje já tem até de 6, mas a medicina na Terra está tão avançada que esse ser tem condições de sobreviver. O que quer dizer isso? A misericórdia divina dando-nos oportunidade de nós espíritos, passando pelo corpo físico, possamos aprender bem e melhor. E depois colocar em prática o que aprendeu. Tanto que os estudiosos, os psicólogos, os terapeutas, os próprios espíritos desencarnados chamam a atenção que a educação do espírito, dada aqui por papai, mamãe, tio, vovó, seja quem for, professor, professora, precisa ser dada justamente nessa fase, que se chama a fase da infância. Porque se deixar passar, vai ser dada também, mas vai ter mais dificuldade. Porque em determinado momento, aqui tem uma outra questão que Kardec disse, em determinado momento, depois que passa essa fase infantil, questão 385. Qual é o motivo da mudança que se opera no caráter da criança a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Kardec perguntou, eles disseram, é o espírito que retoma a sua natureza
e se mostra como ele é. Todo adulto percebe, chega na fase infantil, começa a se desenvolver, começa a crescer, chega em determinada fase, a gente começa a observar que o espírito começa a se modificar. Mas fulano não era assim quando estava lá pela faixa dos 2, 3 anos, 4 anos de idade, e agora está. Aí ele diz, o espírito começou a se mostrar como ele é. Está mostrando exatamente porque agora ele está melhor na matéria, se identifica melhor com a matéria, corpo físico, e começa a se mostrar através do seu processo educativo, como eu me encontro agora. Aí cabe aos adultos, principalmente papai, mamãe, tio, vovó, toda a família de um modo geral, e aqueles que auxiliam nessa educação, a observar o que é que está trazendo de bom. Tem coisa boa aí? Tem respeito, tem doçura, tem parceria, tem contribuição, tem amizade, ótimo. Vamos incentivar. Mas por outro lado pode parar e perguntar também, é violento? É teimoso? É durão, gosta de mandar? Vamos tentar atenuar, que nós já sabemos que esses processos de mandar, de ser violento, de querer tudo, não vale a pena. Tudo isso vai ser passageiro, porque a vida não é assim. Nós vivemos na vida da melhor forma possível quando vivemos bem conosco mesmo. E essa educação, além de começar na infância, na verdade já começa no próprio ventre materno. E as mães espíritas sabem muito bem disso. Mães que têm mais de um filho também sabem mais do que isso. Que cada um tem uma natureza e uma forma diferente de se apresentar. Então ele diz que determinada idade, principalmente ao sair da adolescência, começa a se mostrar. A fulano está modificando o comportamento, não era assim, está ficando mais austero, está ficando mais simpático, está ficando mais amigo, ou seja, está se mostrando exatamente como é. Por quê? Porque esse corpo físico que nós estamos utilizando, ele é apenas uma veste carnal, é uma farda que nós estamos usando aqui nessa escola chamada Terra. Por isso que todos chegam na infância, ninguém nasce adulto, porque Deus tem um objetivo. E Joana nos diz que nós, seres humanos aqui no planeta, é quem demoramos mais nessa fase adulta, nessa fase de adolescência, de infância, até chegar na fase adulta. Diferente dos animais, reparar o filho de uma zebra, por exemplo, de uma girafa, cai de uma altura imensa. Daqui a alguns minutos está tremendo, se levanta, começa a andar. E o ser humano não é assim. Quanto tempo a gente leva, né? Amamentando-se, crescendo, evoluindo, até chegar na idade correta de se expressar como cada um de nós somos. Então, tudo isso faz parte da educação divina para conosco, espírito. Até chegar nas fases que são próprias para poder a gente começar a perceber qual é mesmo a tarefa desse espírito que está chegando agora. E aí eles começam dizendo assim para Kardec: vocês não conhecem o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. É por isso que Deus reveste cada ser de inocência, de candura, de simplicidade, de necessidade de amparo, para que nós, adultos, possamos recebê-los da melhor forma possível. Nem o que serão vocês não conhecem, nem o que eles são, nem o que serão. Vão observando, porque no decorrer do processo, cada um vai perceber quem é aquele espírito que está chegando na família, naquele momento ou que já chegou há algum tempo. Como se fosse uma parte de vós mesmo, esses seres de tal maneira requer o amor que uma mãe pode dar a seus filhos. Então esse amor conjugado de mãe, de pai, de familiar, está contribuindo com a evolução do ser. Lembremos de Jesus, estava em praça pública conversando, pregando, ensinando, e conta nos evangelhos que um grupo de crianças se aproxima dele naturalmente e
inocente, simples, sem nenhum preconceito. Mas os apóstolos afastavam. E o que é que o mestre diz? Não os impeçais, não. Deixai vir a mim as criancinhas. Por quê, mestre? Porque delas é o reino dos céus, daqueles que se lhes assemelham. Porque o Espírito, quando chega aqui nessa fase, traz simplicidade, humildade, verdade, sinceridade, porque ainda não se adaptou à matéria para deixar fluir aquilo que ele já aprendeu. Com o decorrer do tempo, pode ser que comece a se perceber que aquele ser, embora com a idade pequena, já tem uma natureza, ó, a gente costuma dizer difícil, o fulano é desde pequeno. Minha avó dizia que o espinho que tem que furar, desde pequeno, já traz a ponta. E a gente ficava só matutando para tentar entender. É questão de observação, é questão de acompanhamento. Por isso a necessidade de se ter dois espíritos que se candidatam a ser pai e mãe por necessidade de crescimento, porque ninguém está ligado a ninguém por acaso. Nós, todos adultos que estamos agora, passamos por essa fase. E nesse momento, tem espíritos que estão exatamente nessa fase. Até chegar em outras que vai maturando com o tempo, vai colocando a sua vivência na prática, no seu dia a dia, no contato com os outros seres. Então ele diz assim: de onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que eu vou explicar. Então é a misericórdia divina revestindo aquele ser com um corpo frágil, que às vezes a gente tem medo até de pegar, né? E não cair da mão, de tão frágil que é. Para que a gente cuide da melhor forma possível. Que nós não precisamos saber quem é fulano, quem é cicrano, porque muitas vezes quando se acredita na reencarnação, né, aí quer logo imaginar quem será que está encarnando na família agora. Não vai ter interesse algum. O importante é saber que mais um está chegando e faz parte do núcleo familiar, que veio para ensinar e veio também para aprender e veio para ser educado. E aí eles começam assim: as crianças são os seres que Deus envia a novas existências. Para quê? Para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dada a eles todos uma aparência de inocência, independente de quem seja o espírito, independente do estado evolutivo, da condição social, da condição moral, da condição intelectual, chega-se aqui pelo mesmo processo. Espíritos evoluídos muitas vezes reencarnam, fazem seu próprio planejamento, vêm ter com a família com o objetivo de ajudar, de auxiliar, mas eles não vêm destruir a lei. Eles também passam pela infância, pela juventude, pela maturidade, até chegar no estado que lhe é próprio para desenvolver a tarefa que lhe foi confiada. Aí ele diz assim: mesmo numa criança de natureza má, aí pode perguntar, mas uma criança tem natureza má? De onde vem essa natureza? Vem do espírito, não é do corpo. E muitas vezes aquela criança é um espírito bem mais antigo, mais vivenciado do que os próprios pais. Porque o estado nosso, a nossa posição familiar encarnada, não fala da nossa ascendência espiritual. São posições que nós trocamos de acordo com a necessidade, quem pai, mãe, irmão, tio, avô, avó, no núcleo. E cada um muda para poder aprender esse amor, que é o mesmo, mas que se reveste do amor maternal, que diz que é o maior amor que existe no mundo. Essa semana, mês de maio, mês das mães, né? Eu recebi uma mensagem de Chico Xavier, que mandaram pelo WhatsApp, dizendo assim: quando uma mãe ora por um filho, ela arromba a porta do céu. Imagina. Perceberam que grandeza? Que uma mãe, quando ela suplica a Deus pelo seu filho,
ela está pedindo o melhor. E tem um ditado que diz: peça a mãe que o filho atende, né? Peça a mãe que o filho atende. Porque a missão maternal, a missão paternal são importantíssimas perante o Criador. É Deus dizendo assim: olhe, cuide, agora com vocês. Eduque, ame, e depois retorne para mim esse ser iluminado, amoroso, querido por todos, inteligente, respeitoso. Ensine as leis. Por isso que nas casas espíritas, na sua grande maioria, e outras instituições também, existe a chamada evangelização infantil, para que desde pequeno esse ser já comece a se aproximar das leis que regem a vida que Jesus veio ensinar para a gente. Educador por excelência, irmão nosso, o Pai confiou a ele todos nós que estamos na terra. E ele garante que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele vai perder o rumo nem o caminho. Até as ovelhas, que muitas vezes chamamos de ovelha negra da família ou da sociedade, todas as ovelhas vão encontrar o caminho da paz, da felicidade, do amor e vão se aperfeiçoar. Aqueles que não tiveram orientação na fase infantil, na fase da adolescência, na fase da juventude, a vida se encarrega de apresentar os instrumentos necessários para que esse espírito possa evoluir. Então ele diz: tendência má, natureza má, é temporário, porque ninguém vai permanecer assim. Suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Então, reencarnar é uma bênção de Deus para nós. Aí alguém pode se perguntar: mas Edivaldo, por que a gente não lembra, né? Quantas pessoas que querem contrapor a reencarnação dizem: mas eu não me lembro. Se fosse reencarnação verdade, não era assim? Eu gostaria de lembrar pelo menos da existência passada. Mas aqui para nós, graças a Deus que a gente não lembra. Porque a gente não ia conseguir conviver com o passado e presente para preparar o futuro. Então Deus criou uma lei também que quando o espírito reencarna, volta ao novo corpo físico, o esquecimento das vivências passadas. Mas o aprendizado está na consciência de cada um. Então ele diz aqui: dos atos passados ele traz na não consciência, ou seja, não está latente. Acho que já aconteceu com cada um de nós que aqui se encontra. Em determinado momento nós estamos assim em qualquer lugar, de repente vem algo que a gente parece que já viu, parece que já sabe, parece que já conhece, mas é tipo esse de onde a gente tenta lembrar e parou por aí, não avança. São os lapsos de memória que estão arquivados em nós próprios. E as crianças também são assim. Hermínio Miranda tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. É um livro que ele escreve para pais e mães. E lá nesse livro tem várias experiências de espíritos que passaram diversas em cada momento. Na fase infantil, lembro-me de um caso aqui, de um garoto que difícil de ficar na escola. 6, 7, 8 anos, quando chegava na escola, que o pai e mãe ia levar, o garoto entrava em pânico. Não tinha professora, não tinha babá, não tinha tia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha coleguinha que fizesse ele ficar. Buscavam todo tipo de auxílio. Até que o pai, conhecendo um amigo espírita, pediu ajuda. E disse: peça ajuda lá no centro para ver o que é que está acontecendo, porque ele está ótimo, está bem, está em casa. Quando chega no ambiente escolar, o menino tem um pânico que ninguém consegue, e ele não fica. E aí, numa das reuniões mediúnicas da casa, um dos mentores da família se aproximou e disse: diga aos pais que tenham paciência, que aproveite a fase da situação em que ele se encontra agora, infantil, para amortizar
numa experiência que ele teve no passado, quando ele vivia na França, criança, na mesma idade, estudando na escola, a escola pegou fogo e várias crianças morreram e ele também estava lá. Só que agora ele reencarnou, esqueceu pela lei divina, mas a experiência está guardada e arquivada. Quando ele chega no ambiente, aflora e aí ele não consegue ficar. Mas tem uma receita, tem um medicamento. Diga para eles que quando a criança estiver dormindo, que ele se aproxime, que ele ore, leia o Evangelho e diga, olha, aquela situação que você viveu no passado ficou. Você já aprendeu o que tinha que aprender. Não vai acontecer mais. Pode conversar, porque nós sabemos que o corpo está dormindo, mas o espírito está atento, está ouvindo e está sentindo. E se é emanação de pai e de mãe, melhor ainda. Foram orientados, ficaram fazendo todas as noites, e com o tempo a criança voltou a frequentar a escola da melhor forma possível. Então não lembrava, mas são resquícios do passado, que ficam latentes e que afloram em determinado momento como um pânico. Pode acontecer com adulto, com jovem, com adolescente, com infância, com idoso, qualquer época. Para que a pessoa comece a perceber que já teve uma vivência anterior e essa vivência está influenciando no agora. Então são lapsos, mas inteiramente não. Por isso que existe o esquecimento do passado. Então é o que ele diz aqui. Muitas vezes, pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto que, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhe toda a afeição. E muitas vezes esses começam a dar um pouco mais de trabalho e mais atenção, principalmente dos pais. E o espírito está caminhando, está sendo observado, e pode chegar num momento que ele comece realmente a apresentar outras propostas de vida, até chegar na fase da adolescência. Então, para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é dividida em 3 fases. A pré-adolescência, de 10 a 14 anos, a adolescência de 15 aos 19, completos, e a juventude dos 15 aos 24. São estudos psicológicos, são acompanhamentos de comportamento, e nós sabemos que em todas essas fases é o espírito que está se manifestando tal como ele é. Porque passou dos 7 anos, os estudiosos dizem que nos 7 anos a reencarnação se completa. Une-se o espírito ao corpo no momento da fecundação, perispírito, o corpo espiritual que a gente aprende aqui na casa espírita, né? E vai se aproximando do desenvolvimento do corpo e ajudando também, o espírito ajuda o corpo a se desenvolver. À medida que o corpo vai se aproximando do nascimento, o esquecimento do passado vai se fortalecendo cada vez mais. Até chegar o momento que ele vê a luz do plano espiritual. Por isso o ato de dizer que fulana deu a luz a um novo ser. Que luz? A luz do mundo material. E a partir daí esse ser começa a se desenvolver e vai se mostrando tal como ele é. Que não deixe passar dos 7 anos a educação, a orientação básica, fundamental. Porque às vezes quando passa dessa fase, psicologicamente pode dar mais trabalho de aprender o que precisava aprender nessa fase. E aí chega no momento da adolescência. Na adolescência, os indivíduos começam a ter um pensamento mais abstrato. Ou seja, o espírito está se identificando com o corpo, está numa fase etária onde tudo ele precisa saber, tudo precisa explicar, já passou da fase dos porquês, né? E pergunta muito, e por quê? E por que isso? E por que aquilo? Papai e mamãe que se preparem para poder responder, porque a fase dos porquês, professores, professoras também,
Que tudo tem um porquê, e por que isso e por que aquilo? Porque na verdade tudo tem uma causa. E quando chega em determinado momento, eles querem saber os porquês de tudo. Pensamento abstrato, ou seja, abstrair, viver num mundo, entre aspas, chamado mundo da lua, sonhos, devaneios, vontades, isso eles estão concretizando como será o futuro, o meu futuro. Por isso que é chamada a fase dos conflitos, porque o espírito está recomeçando fases por onde ele já passou. Pode ter sido boa, como pode ter sido não boa. Então, até vir a maturidade, a juventude, para poder ir amortecendo, a situação é passada dessa maneira, dessa forma. Questionando pontos importantes de sua vida e do seu futuro. Com isso, a introspecção passa a ser mais comum e a timidez de Joana de Ângeles, talvez também, pois os adolescentes sentem a necessidade de viver o seu eu dentro de si mesmo. Então é muito comum, principalmente nos dias de hoje, nos dias da tecnologia, é muito comum vermos adolescentes com os fones de ouvido, com o celular na mão, voltado para dentro de si mesmo, ouvindo, vendo, às vezes nem você não está enxergando, não, você não está ouvindo o que eu estou falando, não, porque está sintonizado numa outra fase. E para esse pessoal da agora, que graças a Deus nós também estamos vivendo essa fase da tecnologia, eu costumo dizer que eles só faltam nascer já com o celularzinho na mão. Porque está assim, é o que nós vemos aí no geral. Então é muito voltado para dentro de si mesmo. Pouco se expõe. Quando se expõe, é para os colegas da mesma faixa etária. E trabalham com adolescentes também. E nós vemos de tudo o que pode acontecer. E nesse período agora, pós-pandemia, é muito importante que nós adultos, pais e mães, fiquemos atentos ao comportamento desses jovens, porque já sabíamos disso. A área da medicina, alguns teóricos, alguns terapeutas, alguns médicos já afiançavam que após esse período, o problema emocional iria se expandir com muito mais quantidade. E é o que nós vemos depois de 2020, quando nós, em 2021, 2022, voltamos para as escolas, os nossos jovens estão bem diferenciados. Porque ficaram um período, alguns, confinados. E a distração era o celular. Alguns voltaram com vício, com problema na visão, pela luz do celular, porque o tempo era muito grande, não tinha outra coisa para fazer, e aí vem o estresse, vem a ansiedade, vem a depressão, na juventude também. Então, além de ficar com o fone de ouvido, que prestemos atenção aos sentimentos e aos comportamentos das crianças, dos jovens e principalmente do adolescente, que está ainda numa fase de estruturação da sua própria vida. E aí não percamos de vista, aqueles que acompanham espiritualmente vão buscar todos os recursos necessários para uma orientação. Tanto os recursos terapêuticos da medicina, na medicina convencional, porque está na Terra para isso, mas os recursos terapêuticos também de uma casa espírita, como o passe, a evangelização, o evangelho, a água frutificada, a orientação, o contato com jovens e ocupar esse jovem com algo útil para que ele se sinta útil em benefício de alguém. Tudo isso é terapia, no conjunto. Para quê? Para ajudar o espírito que está naquela fase de conflitos, e pode ser que esses conflitos aumentem, principalmente no momento que nós estamos vivenciando. São casos e casos que nós precisamos ficar atentos, e os espíritos vêm nos dar essa orientação. Vivendo antes em um mundo especial, cujas fronteiras não iam além dos limites do lar e da família, no máximo da escola,
rompe-se agora as barreiras que o detinham e surge um campo imenso, ora fascinante, ora assustador, que ele deve conhecer e conquistar, a fim de situar-se nesse contexto. Por isso que é chamada fase de conflitos, porque ainda não é adulto, ainda não está na juventude, já saiu da infância, e aí quem que vai chamar e dizer que é criança, né? Porque aí não sou mais criança. Quantos, quando o papai e a mamãe iam levar na escola, chegou em determinada fase, não vinha mais não. Não venha me trazer não, porque eu vou servir de piada para os meus colegas. Então, tudo isso é uma insegurança ao mesmo tempo, é uma falta de confiança que os adultos já começam a compreender e sabem que todos nós precisamos de alguém conosco em qualquer fase, como espíritos. Por isso que Deus deu papai e deu mamãe. Quando não tem ele, já não tem papai e mamãe, tem outros seres espirituais que estão próximos, que também estão ajudando. Então esse processo é lento, gradual e contínuo. Joana nos diz que os pensamentos do adolescente primeiro são de submeter tudo a uma nova ordem, na qual ele se sinta realizado e dominador, alçado à categoria de líder, reformista, que altere a paisagem vigente, sempre buscando coisas novas que possam estimulá-lo. Que não fique no mesmismo, porque tem muita energia, está querendo empreender, está querendo conhecer, também está querendo fazer. E tem espaço para todo mundo. Então, quando nós ficamos atentos, a gente vai puxando os ganchos, né? Vendo quais são as qualidades daquele indivíduo, para poder colocar ele, espírito, esteja na condição masculina ou feminina, ou seja ela qual for, trazendo para o meio, para que se sinta útil e que possa mostrar que sabe fazer as coisas também, que vai ficando mais seguro. E não queira somente ter as coisas de ordem materiais, porque o mundo não é assim. Porque é outro perigo hoje, dar as coisas materiais para poder satisfazer determinados pontos. E aí a gente termina se afastando daquilo que é real, para que o indivíduo não pense que a vida será nesse processo. Aí vem o poder e o ter. Observando que a sociedade contemporânea se baseia muito no poder e no ter, a nossa sociedade ainda é uma sociedade materialista, consumista, e quem tem é que tem vantagem, não é assim? Lembremos das propagandas de televisão. Todo mundo que é feliz precisa ter algo material, ter uma bela casa, ter um belo carro, ter e ter. E esquecendo que esse ter um dia vai passar. E aí eu vou me perguntar, e eu sou o que mesmo? Que eu vou ficar comigo mesmo? O adolescente também se pergunta. Então ela nos diz assim, no poder e no ter, predominando os valores amoedados e as posições de destaque, em uma competitividade cruel e desumana. É tomado pela ânsia de amealhar recursos para triunfar. Então as comparações que são feitas, o colega já tem assim, eu gostaria também de ter assim. Muitas vezes não sabe se os pais têm condições. Cada um vai agindo de acordo com a sua índole, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua maneira espiritual. E aí os adultos estão próximos para poder ir mostrando que realmente não é somente assim. A gente não pode ter tudo, porque nem tudo vai nos trazer a felicidade. E as necessidades espirituais? É um grande papel do Espiritismo mostrar para todos nós quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos. A essa hora agora, na noite de quarta-feira, ouvindo uma palestra, Edivaldo falando sobre espírito, sobre reencarnação, sobre esquecimento do passado, sobre fases que o espírito passa,
e nós estamos aqui. Então, com certeza, já descobrimos, ou estamos descobrindo, que nós temos um objetivo que vai muito mais além do que comer, beber, dormir, procriar, se divertir. Que o que vai permanecer somos nós, espírito. Tudo mais vai passar. Como dizia Chico, que Maria Santíssima diz para ele, isso também vai passar. Tem muita coisa, tem muito dinheiro, vai passar. Tem muita roupa, tem muito sapato, vai passar. Só não passa o amor de Deus por nós, que somos filhos dele, conforme nos assevera o nosso irmão Jesus de Nazaré. Então, as necessidades espirituais não lhe ocorrem para alguns as necessidades espirituais, as de natureza ético-moral, porque tudo lhe parece um confronto de oportunidades e de poderes que entram em choque até que haja a predominância do mais forte. Então, são poucos adolescentes que estão se preocupando com a sua vida espiritual. Quando os pais têm uma religião, eles procuram encaminhar, lógico, por aquela religião que eles assumiram, para que o indivíduo pense um pouco mais, veja um pouco mais e se imagine lá no futuro construindo algo mais que não seja somente as coisas materiais. Que na verdade tudo passa, né? A juventude também vai passar, do corpo. O que não passa é a juventude do espírito. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente fica melhor. E aí eu trouxe aqui o caso do mancebo rico, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 30, o jovem rico. E eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, o que é que eu farei para ter uma vida eterna, uma vida boa, uma vida feliz? Um jovem mancebo, na fase da adolescência, da juventude, chega para o mestre e pergunta. E o mestre responde, por que você me pergunta sobre o que é bom? Bom somente Deus o é. Eu quero saber o que eu preciso fazer para eu ser feliz no futuro. Ele diz, conhecer as leis. Quais são as leis? Aquelas que Moisés trouxe. Não matar, não roubar, não pecar, não levantar falso testemunho, amar pai e mãe, ser fraterno com os outros. Ele disse, mestre, isso aí eu já faço. Desde a infância, que meus pais ensinaram. Aí o mestre disse, então, agora vá, vende tudo que tem, depois vem e segue-me. O jovem mancebo se entristeceu, olhou para o mestre em silêncio. Conta-nos Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo, que ele olhou para os olhos de Jesus e disse, de onde é que eu conheço esse homem? É a primeira vez que eu vejo, mas o olhar dele me cativa. Ele está me convidando para seguir o reino com ele, mas não posso. Por quê? Porque essa semana vai ter corrida de bigas, corrida de cavalos, e esse jovem mancebo era muito rico, já tinha comprado cavalos novos, carruagens novas, escravos novos, porque ele pretendia ganhar mais para ser na sociedade um jovem mais rico. E a Amélia conta que ele olhou, balbuciou, nem levantou a cabeça. O médico, vem e segue-me. Ele disse, por enquanto não é possível. E se afastou, foi embora. E a corrida aconteceu. Só que houve um acidente, os cavalos viraram a biga e caiu por cima dele. E esse jovem morreu nesse dia. E tudo que ele acumulou ficou aí. Roupa, sapato, perfume, joias, escravos, carruagens, cavalos. E a Amélia nos conta que, naquele desespero todo, de novo, ele sentiu a mão do mestre e ouviu a voz suave dizendo, vem e segue-me. Vem ajudar na divulgação do reino. Porque para ti o reino de Deus começa agora. São as necessidades espirituais que o mestre chama desde a infância, para que pai e mãe
Assim como escolhe os médicos, a escola, as roupas da criança, escolha também uma orientação espiritual, porque você precisa. Depois que ele ficar na fase adulta, ele decida, mas a base ele recebeu. E na adolescência se faz importante que isso aconteça também, porque aí estará se dando a educação do espírito. Somente alguns adolescentes mais amadurecidos psicologicamente, que procedem de lares equilibrados e saudáveis, despertam para a aquisição dos valores íntimos. Então a base é a família. Aqueles que fazem o evangelho no lar, que colocam as crianças também para participar do evangelho, para fazer uma leitura, para pegar água frutificada, para servir a água, para participar do processo, esse espírito está se educando. Porque os educadores desencarnados familiares estão presentes e conhecem a índole daquele ser que chegou. Aí é que está. Estão fazendo de tudo para que agora ele acerte o caminho. Então esse ser desperta para a aquisição dos valores íntimos, da conquista do conhecimento dos títulos. Nesses jovens, o ser tem um grande significado acima do ter. Porque ter é possuir coisas materiais que vão passar. Hoje a gente quer muito, consegue, daqui a algum tempo, aquilo que a gente conseguiu já está perdendo sentido, está perdendo valor. E é bom que assim seja, porque senão a gente vai ficar preso, estagnado, em qualquer fase da vida. E quando os pais já pensam assim, já agem assim, já está educando aquele ser também, para que ele possa se libertar. E aí eles perseveram na vontade, vão mudando a vida, buscam conhecimento, entram para um progresso espiritual, começam a ajudar, começam a despertar, porque está vendo que todo mundo está modificando. Ajuda até os colegas que ainda não se encontraram, trazem bagagens espirituais que precisam ser colocadas na prática. De repente tem uma mediunidade que está aflorando, e aí começa a ter uma orientação, junto com a família, porque ninguém reencarna por acaso, e a família vai orientando, a família vai colocando no lugar certo, e esse espírito vai acertando o passo, que é da evolução espiritual. Então o ter passa a significar esforço por conseguir, para amealhar. Ele começa a substituir e começa a se livrar do apego. Porque o espírito muito apegado às coisas materiais dificulta a sua evolução espiritual. Tanto quanto encarnado, como desencarnado também. E o amadurecimento, não poucas vezes, procura fazer-se acompanhar do medo de perder. Então é esse medo de perder as coisas que faz com que o espírito se apegue. E nós não perdemos nada, porque coisa alguma nos pertence. Só o que nos pertence é o que está aqui dentro, que ninguém tira, é patrimônio nosso. O bem que a gente faz, os pensamentos, o crescimento espiritual, a vontade, o querer, pensamento, vontade, sentimento, razão, inteligência, tudo isso é atributo nosso, que ninguém tira. Então o ter e o ser na adolescência precisa ser medido, precisa ser observado pelos adultos e orientar os seres que se passam por essa situação. E aí vai dar-se o equilíbrio espiritual. E Joana diz assim: a verdadeira sabedoria ensina que se pode ter, sem deixar de lado o esforço por ser autossuficiente, equilibrado, inteligente, ativo. Por isso que eles nos aconselham a prática da caridade, que já pode começar desde o berço. Porque fora da caridade não há salvação. De quem? De si mesmo. E aí cresce um jovem, um adulto, uma maturidade, a juventude, uma pessoa desprendida. Não vai menosprezar o que tem, mas sabe que nada nos pertence, é tudo objeto material.
Chegamos, encontramos, vamos ter que deixar. O que nós vamos levar de novo é a bagagem que a gente está construindo. Então essa é a proposta para todos os espíritos. Por isso que Deus criou esse processo todo, desde o momento de preparação do plano espiritual até chegar aqui no plano material. Então que Jesus nos abençoe, nos conceda sempre sua paz e lembremos dele, nosso irmão, mestre, modelo e guia, educador por excelência. Está nos amparando e nos educando sempre. Muita paz. Muito obrigado, meu irmão. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta, colocação? Então, poupem, perguntem. Aproveita a presença do nosso irmão aí e tirar o proveito disso. Podem acrescentar também suas experiências, todos nós temos, né? De hoje, do passado, e aí junto a gente está aqui aprendendo. Uma coisa também, quem está vendo pela primeira vez aqui na casa? Veja, faz ali consigo, por favor. A gente tem um hábito aqui, sempre que a gente pode, todas as vezes que uma pessoa vem a primeira vez na casa, a gente dá um evangelho de presente. Ai, que bom. É uma luz na vida, né? Aquele livro de cabeceira. E não vieram por acaso, né? Por Vieram acaso, atraídos por algo. Tá aí debaixo, assim. Que bom. Exatamente 4. Nós vamos agora para a segunda etapa. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês. Que é o passe, para que as pessoas entendam o que é o passe, é uma transfusão de energia. A gente vai estar ali, antes, deixa eu me despedir dos nossos irmãos internautas. Uma boa noite a todos. Semana que vem tem mais.